O segundo semestre já tinha começado e o nono ano estava animado para o retorno às aulas. Entre todas as matérias, as aulas de artes eram as mais esperadas. Mas, naquele ano, algo mudou. O professor avisou que a turma usaria a famosa, ou melhor, infame, Sala 13. Era uma sala que já carregava histórias e um cheiro de mistério. Ninguém queria ficar ali, e a simples menção ao número fazia o grupo trocar olhares preocupados e nervosos. No dia em que entraram, o silêncio tomou conta da sala de forma quase sufocante. Era uma sala antiga, com janelas estreitas que deixavam entrar uma luz fraca, alaranjada e cansada, como se o próprio sol evitasse aquele lugar. As paredes tinham tinta descascada, com manchas escuras que pareciam se mover quando você não olhava direito. O chão rangia a cada passo, e um cheiro de mofo e poeira misturava-se com algo indefinido, um odor pesado, quase metálico, que dava um nó no estômago. No canto, pendurado torto, um quadro enorme chamava a atenção. A moldura era antiga, feita de madeira rachada e coberta por uma camada de poeira amarela. A imagem dentro do quadro era confusa, uma sombra escura e indistinta que parecia olhar para quem encarasse, como se tivesse vida própria. Os olhos daquela figura, vermelhos brilhantes, pareciam penetrar até a alma de quem ousasse fixar o olhar. Lívia foi a primeira a se aproximar, sem conseguir desviar o olhar do quadro. Seu corpo parecia hipnotizado. O ar ao redor dela ficou mais denso, pesado, e um frio estranho começou a subir pela sua espinha, fazendo os pelos do braço se arrepiarem. Ela estendeu a mão, quase sem pensar, como se fosse puxada por uma força invisível. O vidro que cobria o quadro parecia pulsar, como um coração escuro batendo por trás daquela moldura. Quando o professor entrou na sala, a tensão ficou evidente em seu rosto. Ele se aproximou rapidamente do quadro e ordenou, com uma voz firme e cansada, que ninguém chegasse perto daquilo. Contou que a antiga professora de artes trancava a sala toda vez que saía, pois aquele quadro tinha uma história que ninguém ali queria lembrar. Ela dizia que era perigoso, que a sombra dentro da moldura não era apenas uma pintura, mas uma prisão. Uma prisão para algo que não deveria jamais ser libertado. No intervalo, a sala ficou vazia, exceto por Lívia, Pedro, Júlia e Caio. Eles trocaram olhares assustados, mas a curiosidade era maior que o medo. Aproximaram-se devagar, sussurrando entre si. Lívia, ainda fascinada, estendeu a mão novamente para tocar o vidro. Assim que seu dedo tocou a superfície fria, um arrepio percorreu a espinha dos quatro como um choque. O ar ao redor gelou, e o silêncio que os envolvia tornou-se um peso quase palpável. Dentro do quadro, uma sombra pareceu se mexer, não uma ilusão, mas um movimento real, lento e ameaçador. O quadro parecia respirar, pulsar com uma energia escura e viva. Os olhos vermelhos brilhavam mais forte, fixando-os, como se estivessem sendo observados e julgados. O quarto parecia encolher. O silêncio pesado fez seus corações baterem mais rápido, e um medo invisível começou a se infiltrar em seus pensamentos. Eles não sabiam, mas naquele momento haviam despertado algo muito antigo, algo que jamais deveria ter sido perturbado. Quando a aula de artes recomeçou, o professor tentava manter a normalidade, mas a sala estava tomada por um clima estranho. Os alunos tentavam concentrar-se em seus desenhos, mas os olhos de todos voltavam, sem querer, para o quadro que parecia ganhar vida a cada minuto. Sussurros quase inaudíveis pareciam escapar da moldura, chamando seus nomes, num tom doce, mas venenoso, que fazia o estômago apertar. Pedro foi o primeiro a sentir o verdadeiro medo. Um arrepio gelado subiu pela sua espinha, e ele deixou cair o caderno no chão com um baque que quebrou o silêncio e fez todo mundo pular. Júlia tentou acalmar o grupo apagando a luz, pensando que a escuridão poderia afastar o mal. Mas as lâmpadas começaram a piscar, lançando sombras tortas e distorcidas que dançavam nas paredes, criando figuras que pareciam vivas, com movimentos grotescos que doíam no peito. Lívia, hipnotizada pelo quadro, viu a sombra dentro dele se esticar, como se tentasse escapar. Os braços escuros pareciam querer alcançar o mundo real, e os olhos vermelhos iluminavam a sala com uma luz difusa que queimava os olhos e o coração. O professor tentou agir, levantando-se para retirar o quadro, mas percebeu que ele estava preso por uma corrente enferrujada, grossa e pesada. Qualquer esforço para puxá-lo fazia a sala ficar ainda mais pesada, como se a própria pintura estivesse viva, resistindo e se alimentando do medo deles.
Um cheiro forte de enxofre e fumaça começou a invadir a sala, tornando-a quase irrespirável. As vozes sussurrantes cresceram, ecoando como um coro macabro que fazia o coração pulsar descontrolado. Eles estavam presos. Presos naquela sala, cercados por uma presença antiga, que despertava lentamente de seu sono sombrio. Era o começo de um pesadelo que estava longe de terminar. O segundo semestre já tinha começado, e a turma toda do 9º ano estava na maior expectativa para as aulas de artes. Mas, diferente dos anos anteriores, desta vez o professor avisou que as aulas seriam na sala 13, aquela sala que ninguém queria. O motivo era simples. A sala era antiga, pouco usada, e tinha uma fama estranha, quase uma lenda entre os alunos. Diziam que era meio sinistra, com um clima pesado que fazia a pele arrepiar. No dia da aula, quando chegaram, o silêncio foi o primeiro a chamar a atenção. A porta rangeu ao ser aberta, revelando um espaço empoeirado e mal iluminado. As janelas eram pequenas e deixavam entrar uma luz fraca, amarelada, que mal conseguia clarear as paredes com a tinta descascada, cheia de manchas que pareciam manchas de sujeira, ou quem sabe algo pior. O chão rangia sob os passos, coberto de marcas que pareciam ter sido feitas há muito tempo, como cicatrizes do próprio tempo. No canto da sala, pendurado torto numa parede desgastada, havia um quadro enorme. A moldura, gasta e rachada, denunciava que ninguém se importava muito com aquele objeto. Mas o que mais chamava a atenção era a imagem dentro dele. Era difícil entender o que estava representado. Parecia uma sombra, um vulto escuro, e os olhos, olhos vermelhos, brilhando como brasas, que pareciam seguir cada um que ousasse olhar. A sensação era de que o quadro não apenas existia ali, mas estava vivo, observando. Lívia foi a primeira a se aproximar, mesmo sentindo um arrepio subir pela espinha. O ar na sala parecia ter ficado mais pesado, como se a luz estivesse sendo sugada, tornando o ambiente mais escuro, mais frio. Ela estendeu a mão, meio hipnotizada, até quase tocar o vidro do quadro. Um frio cortante desceu pela sua pele, e uma pulsação estranha parecia vir do quadro, como se tivesse um coração batendo dentro. Nesse momento, o professor entrou na sala, e a tensão no ar ficou ainda mais densa. Ele foi direto, sem rodeios, ordenando que ninguém chegasse perto do quadro. Contou que a antiga professora de artes trancava a sala toda vez que saía, justamente por causa daquele quadro. Dizia que ele tinha um poder que ninguém entendia direito e que já havia acontecido coisas estranhas ali. Objetos que se mexiam sozinhos, vozes sussurrantes, sombras se apareciam e desapareciam. Quando o sinal do intervalo tocou, a sala ficou vazia, mas Lívia, Pedro, Júlia e Caio decidiram ficar ali. Um misto de curiosidade e medo os fazia trocar olhares nervosos. A mão de Lívia tremia enquanto ela se aproximava do quadro, hesitando, até que finalmente estendeu o braço para tocar o vidro. O toque despertou algo. Uma sombra dentro da pintura se mexeu, quase imperceptível, mas o suficiente para que o frio se espalhasse pelo ambiente, deixando tudo gelado, pesado, sufocante. Eles não sabiam ainda, mas tinham acabado de acordar algo muito antigo, uma presença que preferia ficar adormecida. A partir daquele instante, a sala parecia respirar, e o tempo parecia escorrer mais devagar. O silêncio se tornou um peso esmagador, e a luz fraca das janelas parecia que poderia se apagar a qualquer momento, mergulhando tudo numa escuridão que não era apenas a ausência de luz, mas uma sombra viva, pulsante. A aula de artes começou, mas ninguém parecia conseguir se concentrar de verdade. O professor tentava passar as instruções, desenhar formas, pintar paisagens, mas o olhar de todo mundo, principalmente de Lívia, ficava preso naquele quadro. Era como se os olhos vermelhos da sombra o seguissem a cada movimento, como se o quadro respirasse junto com eles. O ar na sala ficou mais pesado, como se o próprio tempo estivesse carregado de algo invisível. De vez em quando, um sussurro tênue invadia o ambiente, como se a sombra dentro do quadro estivesse tentando falar, chamando por eles de um jeito doce e venenoso ao mesmo tempo. Era uma voz que parecia prometer segredos, mas carregava o peso de um aviso sombrio. Pedro foi o primeiro a sentir o medo de verdade. O coração dele acelerou, e um arrepio gelado percorreu sua espinha como se uma mão invisível tivesse passado por trás dele. Sem perceber, deixou o caderno cair no chão com um baque que quebrou o silêncio da sala.
O som fez todos pularem, a tensão aumentando ainda mais. Júlia, tentando controlar a situação, levantou-se e foi até o interruptor para apagar a luz, achando que talvez a escuridão pudesse proteger eles daquela sensação sufocante. Mas, ao contrário, as lâmpadas começaram a piscar loucamente, lançando sombras tortas e distorcidas pelas paredes. Essas sombras se contorciam e dançavam, criando formas que pareciam quase vivas, se movendo numa coreografia macabra que fazia o peito doer de medo. Enquanto isso, Lívia continuava hipnotizada pelo quadro. A sombra dentro dele parecia esticar, como se estivesse tentando escapar da moldura. Braços escuros se alongavam, querendo alcançar o mundo real, enquanto os olhos vermelhos brilhavam com uma intensidade que queimava na retina. O professor, visivelmente preocupado, tentou se levantar para tirar o quadro da parede, mas ao puxá-lo, sentiu uma resistência enorme. O quadro estava preso por uma corrente grossa e enferrujada, que parecia ter sido colocada ali para impedir que aquela presença escapasse. Quanto mais eles puxavam, mais pesado o ambiente ficava, como se a própria sala se alimentasse do medo deles. No ar, um cheiro forte de fumaça e enxofre começou a surgir, invadindo suas narinas, provocando um mal-estar crescente. As vozes sussurrantes cresceram em volume, ecoando pelo espaço como um coro ameaçador. Eles estavam presos ali, cercados por algo antigo e maléfico que tinha sido despertado sem querer, algo que não queria apenas ficar trancado naquela pintura, mas se buscava liberdade. O silêncio não era apenas ausência de som. Era uma presença, um abraço gelado que os apertava, sufocava. O medo queimava dentro do peito, misturado com uma curiosidade perigosa que os mantinha imóveis, hipnotizados pela sombra que ganhava vida diante deles. Depois da aula, o silêncio pesado da sala 13 ainda grudava na pele de Lívia, Pedro, Júlia e Caio como uma névoa fria que não queria se dissipar. Com os corações acelerados e as mãos ainda tremendo, eles sabiam que não podiam simplesmente fingir que nada tinha acontecido. Precisavam entender o que aquela sala guardava. O corredor da escola parecia um túnel sem fim, com o som dos próprios passos ecoando forte demais. As paredes, cobertas por postérios antigos e marcas de mão apagadas pelo tempo, pareciam olhar para eles com uma mistura de julgamento e aviso. Até o ar tinha um peso diferente, como se tudo ali estivesse esperando que eles se arrependessem de ir mais longe. Chegaram à biblioteca, que naquele fim de tarde tinha um ar ainda mais pesado e misterioso. As prateleiras, altas e encurvadas sob o peso dos livros antigos, pareciam formar corredores que se perdiam em sombras. O cheiro de papel envelhecido misturava-se com uma pontada de mofo, mas também trazia uma sensação estranhamente reconfortante, como se os livros guardassem não só histórias, mas respostas escondidas. Sentaram-se ao redor de uma mesa de madeira gasta, cujas marcas e arranhões pareciam contar suas próprias histórias. As luzes fluorescentes piscavam de leve, lançando sombras trêmulas que se agitavam pelo teto e nas estantes, quase como se estivessem vivas, respirando junto com eles. Começaram a vasculhar jornais amarelados, arquivos empoeirados e livros que ninguém mais tinha paciência para ler. O silêncio entre eles era tenso, carregado de expectativa e medo. O tempo parecia desacelerar, cada página virada ecoando demais naquele espaço abafado. Foi Pedro quem encontrou um recorte de jornal, a folha tão fina que quase se desfazia nas mãos. A manchete, quase apagada pelo tempo, dizia: aluno desaparece misteriosamente na sala 13. O nome dele era Marcos, um garoto que, segundo as histórias sussurradas nos corredores, era obcecado pelo oculto, pelos mistérios que ninguém devia tocar. Lívia folheava um velho caderno quando encontrou uma gravação em fita cassete, escondida entre as páginas. Era uma entrevista com a antiga professora de artes que trabalhava na escola no tempo em que Marcos sumiu. A voz da professora, trêmula e cheia de receio, ecoava pela pequena sala de leitura quando eles colocaram o aparelho para tocar. Ela contou, com palavras pausadas e olhar distante, que Marcos teria feito um pacto com uma entidade das sombras, buscando poder e reconhecimento. Mas aquilo que ele despertou era algo terrível, uma presença que devorava tudo que tocava, uma escuridão viva e sedenta. Enquanto a voz da professora falava, o ar parecia ficar mais frio. A respiração de cada um ficava visível, e um arrepio gelado percorreu a espinha dos quatro.
As luzes da biblioteca começaram a piscar de forma irregular, lançando sombras que se contorciam nas estantes, criando formas que pareciam se aproximar, fugindo e voltando, dançando uma coreografia sinistra. Júlia agarrou o braço de Caio, com os olhos arregalados, e todos sentiram o peso daquele silêncio que não era vazio. Era cheio de algo invisível, algo que observava e esperava. O medo era palpável, mas a curiosidade insistente os mantinha ali, presos entre o que podiam enfrentar e o que ainda podiam descobrir. Eles ainda não sabiam, mas cada segundo que passava era um convite para que aquela escuridão despertasse de vez. O caminho de volta para a sala 13 parecia diferente. As sombras do corredor se alongavam de um jeito estranho, e o silêncio da escola já não era mais só ausência de som. Parecia uma presença, pesada e fria, que seguia cada passo dos 4 amigos. Cada vez que Lívia olhava para trás, tinha a sensação de que algo escuro espreitava, se escondendo entre as portas e os armários, esperando o momento certo para se revelar. Ao abrir a porta da sala 13, um vento frio escapou, gelando a pele deles, mesmo sem janelas abertas. O ar dentro da sala parecia sufocar, como se o espaço tivesse diminuído, comprimindo o peito e acelerando os batimentos do coração. As luzes piscavam como se hesitassem em iluminar o ambiente, lançando sombras tortas que pareciam esticar e se contorcer contra as paredes, como se tivessem vida própria. O quadro estava lá, pendurado como um olhar que nunca os deixava em paz. Mas algo tinha mudado. Agora, a sombra dentro da moldura parecia mais densa, mais viva. Os olhos vermelhos brilhavam com uma chama que queimava a própria alma. Pedro tentou se aproximar, mas sentiu um aperto gelado no pulso, como se mãos invisíveis tivessem surgido do nada para segurá-lo. O medo bateu forte, um frio cortante que parecia querer paralisar seus movimentos. Lívia tentou falar, uma oração que havia ouvido uma vez, mas as palavras emperraram na garganta, sufocadas por uma sensação de desespero crescente. De repente, o vidro do quadro estalou, como uma rachadura que se abriu lentamente, trazendo o som que mais parecia o grito de um animal preso na escuridão. Da fissura, uma sombra começou a emergir, uma figura colossal de chifres retorcidos feitos de fumaça negra, pele tão escura que engolia a luz, e olhos ardendo como brasas incandescentes. O cheiro de enxofre e fumaça invadiu a sala, fazendo-os tossir e recuar, enquanto a figura se materializava cada vez mais, como se o próprio pesadelo tivesse ganhado forma. Júlia e Caio tentaram desesperadamente arrancar a corrente enferrujada que segurava o quadro na parede, mas as sombras no chão se erguiam como serpentes, agarrando seus pés, puxando-os para baixo, quase os engolindo no chão frio. O pânico tomou conta do grupo. Eles estavam cercados por uma presença antiga, sedenta e cheia de rancor, que não queria apenas escapar. Queria dominá-los, transformá-los em parte daquele horror eterno. Lívia sentiu o coração disparar, as mãos tremendo, mas uma determinação firme surgiu em seu olhar. Ela sabia que tinha que fazer alguma coisa. Pegou a faca antiga, enferrujada e fria, que tinham encontrado entre os pertences de Marcos e respirou fundo. Isso precisa acabar agora, murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Com passos firmes, ela avançou até o quadro, agora quase vivo, pulsando em uma mistura de tinta negra, fumaça densa e fogo invisível. Levantou a lâmina e desceu com força, cortando a superfície do quadro. Um grito horrível e estridente tomou conta da escola, reverberando por cada sala e corredor, como se a própria alma da entidade estivesse sendo dilacerada. A pintura se partiu em pedaços, que caíram no chão espalhando uma luz vermelha intensa, cegando os 4 amigos por um instante. As sombras recuaram, o cheiro de enxofre desapareceu e o silêncio voltou, pesado, mas finalmente livre da presença maligna. Mas, quando o sol começou a nascer e seus primeiros raios invadiram a sala 13, eles sabiam que aquilo não era o fim. A escuridão sempre encontra uma maneira de voltar. O amanhecer parecia um alívio, mas a paz na sala 13 era frágil, quase como se a própria escola prendesse a respiração, esperando o próximo movimento. Lívia, Pedro, Júlia e Caio estavam exaustos, mas seus olhos ainda carregavam um brilho inquieto, aquele medo que não se apaga, a certeza de que algo continuava ali, nas sombras, observando. Enquanto recolhiam os pedaços do quadro destruído, um silêncio pesado dominava o espaço. A luz do sol atravessava as janelas, mas a sensação de opressão persistia, sutil, rastejante, como um veneno que não desaparece de imediato.
Livy percebeu então um leve sussurro, tão baixo que parecia um segredo entre o vento e as paredes antigas. Uma voz, doce e ao mesmo tempo venenosa, sussurrava um único pedido: liberta-me. Era a promessa de um convite perigoso, um aviso de que a sombra derrotada não estava morta, apenas esperando a chance certa para voltar. A turma trocou olhares, um misto de alívio e apreensão. Eles sabiam que a batalha podia ter terminado, mas a guerra continuaria enquanto a escuridão existisse naquele lugar. Pedro, ainda com o pulso dolorido do aperto invisível, se aproximou da janela e olhou para o pátio da escola, agora banhado pela luz suave da manhã. Lá fora, a vida seguia normalmente, alheia ao que tinha acontecido dentro daquelas paredes. Júlia e Caio respiravam fundo, tentando afastar o medo que ainda apertava o peito, enquanto Lívia guardava a faca, como se aquilo fosse um símbolo de resistência, um escudo contra o que ainda estava por vir. Eles tinham enfrentado o terror da Sala 13 e sobrevivido, mas sabiam que a sombra poderia voltar a qualquer momento, sussurrando seu convite para quem tivesse coragem, ou talvez a imprudência, de escutar. Naquele instante, Lívia fez uma promessa silenciosa: proteger a escola, seus amigos e a si mesma. Porque o mal não desaparecia fácil, e eles precisavam estar prontos para o próximo encontro. Quando saíram da Sala 13, o ar parecia um pouco mais leve, mas a escola seguia com seus segredos, esperando o próximo capítulo da história, uma história que ainda não estava escrita. E, quem sabe, em noites silenciosas e frias, o sussurro daquela voz ainda ecoava pelos corredores vazios, esperando para ser ouvido: liberta-me. A escola São Vicente era um daqueles prédios antigos que guardam histórias nos seus muros rachados e pisos rangentes, histórias que ninguém sabe se são verdade ou só lenda, mas que todo mundo sente no ar pesado dos corredores. O cheiro da madeira velha e do mofo misturado com pó parecia querer contar segredos esquecidos, e o barulho dos passos ecoando em corredores vazios dava a sensação de que os próprios espaços estavam vivos, observando. No segundo andar, onde a luz do sol mal chegava, no fim de um corredor estreito e esquecido, havia uma porta velha. A tinta descascada denunciava o tempo que passava sem cuidado, e os arranhões marcados nas bordas pareciam feridas abertas de algo que ninguém queria lembrar. Todo mundo chamava aquele cômodo de Sala do Fundão, um nome simples para um lugar cheio de mistérios. Diziam que tinha sido trancada há muitos anos depois de um episódio estranho numa aula noturna, um episódio que os professores evitavam comentar e os alunos mais velhos preferiam contar em sussurros. Lucas, Ana, Marina e Rafael, 4 amigos inseparáveis, estavam cansados de escutar as mesmas histórias repetidas, meio sem graça, que não assustavam ninguém de verdade. Eles tinham aquela vontade que só quem é jovem sabe, queria ver para crer. Era um desafio, uma aventura que só os corajosos topavam. Um dia, na hora do almoço, quando a escola estava quase vazia, eles decidiram ir lá dar uma espiada, só para provar que nada daquilo passava de bobagem. O rangido que a porta velha surtira ao abrir parecia um aviso, longo, arrastado, como se aquela velha sala estivesse despertando depois de um sono profundo e cansado. Um cheiro forte de mofo, madeira apodrecida e um toque de algo indefinido que lembrava ferrugem invadiu as narinas deles, fazendo cada um dar um passo para trás. A luz que entrava pela janela suja mal iluminava o ambiente, deixando tudo mergulhado em sombras que se mexiam sem motivo, como se a própria sala respirasse. O lugar estava uma bagunça. Mesas empilhadas, cadeiras jogadas de qualquer jeito, papéis amarelados e livros de capa gasta espalhados pelo chão, como se alguém tivesse saído correndo e esquecido tudo para trás. Na parede do fundo, um quadro negro coberto de símbolos rabiscados, desenhos tortos que mais pareciam feitiços ou alguma escrita antiga que não pertencia a esse mundo. Mas o que realmente paralisou todos foi uma mancha escura, irregular, perto do canto da parede. Ela parecia pulsar lentamente, como se fosse uma ferida viva na madeira, uma sombra que se movia com uma respiração própria, lenta, constante, quase hipnótica. Ninguém conseguia desviar o olhar. O peito apertava e o silêncio se tornou pesado, como se o ar tivesse parado. Marina tentou quebrar aquele momento estranho com uma risada nervosa. Cara, isso aqui tá parecendo cena de filme de terror. Será que tem fantasma mesmo?
Ana sentiu o peito apertar com força, uma mistura de medo e apreensão que não conseguia explicar direito. Eu acho que a gente devia ir embora. Não tô curtindo isso daqui. Lucas, que adorava bancar o durão, deu de ombros, tentando manter a calma que não sentia. Ah, para! É só uma sala velha. Se fosse mesmo assombrada, alguém já teria feito barraco aqui faz tempo. Vocês estão só viajando. Mas nem ele conseguiu tirar os olhos da mancha escura, que parecia pulsar mais forte, como se sentisse o olhar deles. O silêncio ficou pesado. Só o barulho abafado do próprio coração batendo parecia preencher o espaço. E então, sem aviso, algo se moveu. Uma sombra se alongou na penumbra, tão sutil que só dava para perceber se você estivesse prestando muita atenção, como se aquela sala esquecida tivesse acordado de um sono de décadas e estivesse começando a se mexer. Eles sentiram um arrepio que subiu pela espinha, um frio cortante que gelava até a alma. Foi o suficiente para eles saírem correndo, com os corações pulsando em descompasso, enquanto a porta se fechava sozinha, ecoando com um estrondo seco. Mas, mesmo longe dali, eles sabiam que não tinham escapado tão fácil. Aquela mancha na parede, aquela sombra que parecia respirar, tinha deixado uma marca, uma promessa que eles não conseguiam entender, mas que continuava viva, pulsando em suas memórias. Naquele instante, a Escola São Vicente não era só um prédio antigo, mas um lugar onde o passado e o presente se misturavam, onde segredos podiam acordar e exigir ser ouvidos, custasse que custasse. Depois daquela experiência na sala do fundão, a Escola São Vicente nunca mais foi a mesma para Lucas, Ana, Marina e Rafael. Eles se tornaram uma espécie de grupo secreto, unidos por aquele segredo pesado que ninguém mais parecia perceber ou querer encarar. No dia seguinte, o clima na escola estava estranho, como se o próprio a carregasse um aviso. Os corredores, que já eram antigos e rangiam a qualquer passo, agora pareciam sussurrar histórias esquecidas, histórias que queriam sair à tona. O céu cinzento e fechado refletia aquele peso, e a luz do sol mal conseguia atravessar as janelas empoeiradas. Ana não conseguia parar de pensar naquela sombra, naquela mulher que parecia ter sido arrancada do tempo para ficar presa ali. Ela sentia o peso daquele olhar vazio. Os buracos negros se pareciam sugar não só a luz, mas também a esperança. À noite, os sonhos vinham cheios de gritos abafados, de passos lentos pesados, como se algo caminhasse no escuro do seu quarto. Lucas, por sua vez, tentava disfarçar o medo com piadas e bravatas, mas até ele dormia com a luz acesa, revivendo mentalmente o som da porta batendo sozinha, trancando-os na sala. Marina e Rafael conversavam um pouco, como se o silêncio fosse a única forma de manter o equilíbrio. Naquele dia, durante a aula de história, a professora mencionou algo que chamou a atenção do grupo. Uma tragédia antiga envolvendo uma aluna chamada Isabela, que desapareceu misteriosamente no início do século passado. Diziam que ela morava na região, mas nunca ninguém encontrou vestígios dela, só relatos de uma menina de vestido branco, que aparecia nas janelas da escola. Aquilo fez o coração de Ana acelerar. Seria aquela assombração a própria Isabela? O mistério começava a ganhar forma na mente deles, trazendo mais perguntas que respostas. Durante o intervalo, o grupo decidiu investigar os arquivos antigos da biblioteca. Entre jornais amarelados e livros empoeirados, encontraram recortes falando do desaparecimento de Isabela numa noite chuvosa, durante uma aula noturna. Exatamente o tipo de aula que, segundo os boatos, tinha sido quando a sala do fundão foi trancada. Conforme as páginas amareladas revelavam detalhes, um sentimento de tristeza profunda começou a envolver o grupo. Isabela não havia desaparecido sozinha. Havia algo sombrio e injusto por trás da história. Ela tinha sido acusada de bruxaria pelos professores da época, rejeitada pelos colegas, e alguns relatos falavam de uma maldição lançada antes do seu sumiço. Naquele momento, Rafael sentiu um arrepio na nuca, como se os olhos da própria Isabela estivessem ali, observando cada movimento deles, julgando-os. Eles sabiam que, para entender o que estava acontecendo na sala do fundão, precisavam descobrir a verdade por trás da história de Isabela. Mas também sabiam que quanto mais fundo cavassem, mais perigoso ficaria. À noite, cada um em sua casa, os telefonemas eram rápidos e tensos. O medo e a curiosidade criavam uma mistura explosiva. Eles decidiram voltar à escola depois do
expediente para tentar encontrar mais pistas, mesmo sabendo que aquilo poderia ser um erro. Quando a noite caiu, a escola ficou vazia e silenciosa. Os corredores antes só rangiam, agora pareciam gemer, como se a própria estrutura da escola reclamasse pela presença deles. O cheiro de mofo estava mais forte e uma neblina fina começava a entrar pelas frestas das janelas. Ao chegarem à sala do fundão, a porta estava entreaberta, diferente da última vez. Um frio gelado tomou conta do ambiente e as sombras dançavam na luz fraca da lanterna de Lucas. No centro do chão, o círculo riscado da última vez ainda estava lá, mas parecia estar pulsando com uma luz fraca, quase imperceptível, como um coração sombrio que nunca deixava de bater. Ana se aproximou e, com as mãos trêmulas, tocou o chão. Uma sensação de formigamento subiu pelo braço, uma mistura de medo e fascínio. De repente, um sussurro baixo e arrastado preencheu a sala. Vocês não deviam ter voltado. A voz parecia vir de todos os cantos, de lugar nenhum ao mesmo tempo. Marina segurou a mão de Rafael com força, os olhos arregalados, enquanto Lucas tentava manter a calma, mas sua voz tremia quando perguntou: "Quem está aí?" Nada respondeu. Apenas um silêncio pesado, cheio de promessa de perigo. E então, uma figura tênue começou a se formar no canto da sala, mais nítida do que da última vez. Era Isabela, ou o que restava dela. Ela não estava mais só uma sombra. Agora, seus olhos azuis brilhavam com um vermelho fraco, e seu vestido branco estava manchado de sangue seco, como se a dor e a injustiça tivessem sido seladas ali para sempre. O ar ficou denso, pesado, como se o próprio tempo tivesse parado para assistir àquele reencontro de vivos e mortos. Lucas engoliu seco, sentindo medo apertar seu peito, enquanto Ana lutava para não desmaiar. Eles sabiam que o passado estava mais presente do que nunca, e que a verdade que buscavam poderia custar mais do que imaginavam. O segundo capítulo termina deixando o grupo preso entre o medo do que viria e a determinação de enfrentar o desconhecido. Naquela noite, depois do encontro aterrorizante com a aparição de Isabela, o silêncio na casa de cada um dos 4 amigos parecia mais pesado, quase sufocante. Ana tentava dormir, mas os olhos daquela menina de vestido branco apareciam a todo momento nas sombras do seu quarto. O medo não era só do que tinham visto, era do que ainda não entendiam, do que poderia estar por vir. Na escola, o ambiente continuava estranho. No dia seguinte, os corredores pareciam mais escuros, as janelas pareciam filtrar uma luz que não era natural, como se algo escondido estivesse interferindo em tudo. A professora de História, ao notar o interesse em comum do grupo, se aproximou de Ana depois da aula, com um olhar sério e um tom quase conspiratório. "Vocês sabem o que aconteceu naquela escola há mais de 100 anos?" perguntou ela, baixinho. Ana assentiu com a cabeça, lembrando dos recortes que tinham encontrado, mas a professora continuou. Isabela não era só uma aluna. Ela era filha do fundador da escola, uma menina diferente, que lia livros antigos e tinha um jeito estranho, que assustava os outros. A rejeição foi cruel, e alguns dizem que ela foi vítima de uma injustiça terrível, uma acusação falsa de bruxaria que destruiu a vida dela. O grupo sentiu um peso ainda maior sobre os ombros. A professora entregou para Ana um pedaço de papel antigo, com anotações quase apagadas, mas se falavam de um possível ritual de libertação, um modo de trazer paz para Isabela. Durante o resto do dia, eles discutiram o que fazer. Sabiam que enfrentar aquela assombração exigia coragem, mas também sabiam que deixar o mistério sem solução poderia custar muito mais do que imaginavam. No fim da tarde, decidiram voltar à sala do fundão para tentar decifrar as anotações. Se possível, realizar o ritual de libertação. Quando entraram na sala, o ar gelado cortou suas respirações. A mancha escura na parede parecia maior, mais viva, pulsando como um coração sombrio. A vela que levaram tremeluziu ao acender, lançando sombras que pareciam se esticar para eles. Ana abriu o papel e começou a ler as instruções, que eram confusas, misturando palavras antigas com símbolos estranhos. Enquanto tentavam entender, um sussurro suave, quase como um lamento, começou a preencher a sala. "Por favor", parecia a voz de Isabela, triste e desesperada. De repente, um vento gelado passou pela sala, apagando a vela. A escuridão tomou conta e o grupo sentiu uma presença atrás deles. Marina virou devagar e viu a figura de Isabela, mais próxima e mais clara,
mas seus olhos agora estavam cheios de lágrimas negras, como se carregasse toda a dor do mundo. Vocês querem ajudar? A voz dela mal passava de um sussurro. Lucas, tentando parecer firme, assentiu, enquanto Rafael segurava a mão de Marina para transmitir coragem. O ritual precisava ser feito à meia-noite, quando as forças entre o mundo dos vivos e dos mortos estivessem mais próximas. O grupo preparou tudo conforme as instruções, desenhando o círculo no chão e posicionando velas e objetos que encontraram no armário antigo. À medida que a noite avançava, o medo aumentava, misturado com uma estranha sensação de urgência. O tempo parecia escorrer lentamente, cada minuto marcado por sussurros que vinham das paredes, como se a escola inteira estivesse assistindo aquilo. Quando o relógio da torre marcou meia-noite, Ana começou a entoar as palavras do ritual, mesmo com a voz tremendo. O ar ficou pesado, como se uma tempestade estivesse se formando dentro da sala. A mancha na parede começou a pulsar com mais força, e a figura de Isabela apareceu no centro do círculo, envolta em uma luz fraca e tremulante. Ela olhou para eles, e um misto de gratidão e tristeza encheu o ambiente. Obrigada, sussurrou, antes que a luz se intensificasse. Lentamente, ela começasse a desaparecer. Quando a última centelha de luz sumiu, a sala ficou silenciosa, o ar mais leve, quase como se um peso tivesse sido tirado dali. O grupo se olhou, exausto, mas com uma sensação de vitória. Tinha sido perigoso, aterrorizante, mas eles tinham conseguido dar um passo para libertar aquele espírito preso há tanto tempo. Porém, enquanto saíam da sala, Ana sentiu um arrepio. Um sussurro quase inaudível, como um aviso: nem tudo está acabado. Eles não sabiam ainda, mas aquela noite marcava apenas o começo de uma verdade muito maior e mais assustadora. Nos dias que se seguiram ao ritual, a escola São Vicente parecia estar mais calma, pelo menos à superfície. O ar pesado que antes dominava os corredores dava lugar a uma aparente normalidade. Lucas, Ana, Marina e Rafael tentavam se convencer de que tudo tinha acabado, mas uma inquietação persistia no peito de cada um. Ana, principalmente, sentia um peso invisível, como se algo estivesse observando, esperando por um momento certo para agir. As noites continuavam mal dormidas, com sonhos estranhos e fragmentados, corredores que se alongavam até o infinito, sussurros que atravessavam as paredes, aquela figura, sempre a mesma menina de vestido branco, olhando para ela com olhos que não eram humanos. Certa tarde, enquanto revisavam um antigo livro, Rafael encontrou um recorte escondido entre as páginas, uma foto amarelada que mostrava a escola em seus primeiros anos. No centro da imagem, uma menina sorridente, de vestido branco, segurava uma boneca de pano. O detalhe que chamou a atenção foi um símbolo estranho, gravado na parede atrás dela, idêntico ao que eles tinham visto rabiscado no quadro negro da sala do fundão. Enquanto olhavam a foto, a luz da sala pareceu se apagar por um segundo e um vento gelado entrou pela janela entreaberta, fazendo papéis voarem. Um calafrio percorreu a espinha do grupo. Isso não está acabado, disse Marina, olhando para os amigos com o rosto pálido. Naquela noite, Ana acordou com um som baixo, quase como uma música antiga, que vinha do seu armário. Com o coração acelerado, ela levantou-se devagar. Cada passo uma luta contra o medo. Quando abriu a porta do armário, encontrou um objeto estranho. Uma pequena boneca de pano, suja e velha, que não estava lá antes. Na boneca havia um bilhete enrolado, escrito com uma caligrafia trêmula. Você não pode fugir do que foi selado aqui. A dor e a vingança são eternas. Ana tentou avisar os amigos, mas ao telefone, eles pareciam estar enfrentando problemas parecidos. Objetos que desapareciam e reapareciam, vozes sussurrando nomes, sombras se cruzavam seus quartos. Com o grupo cada vez mais dividido entre o medo e a curiosidade, uma certeza começava a crescer. A presença que eles pensavam ter libertado ainda tinha garras profundas naquela escola. E agora, ela estava chegando até eles, mais perto do que nunca. No dia seguinte, a diretora da escola, uma mulher rígida e reservada, convocou uma reunião urgente. Sem explicar detalhes, pediu que todos os alunos evitassem o segundo andar, especialmente a sala do fundão. Os corredores voltaram a ficar silenciosos, os olhares desconfiados e as portas das salas fechadas com mais força. Lucas, Ana, Marina e Rafael decidiram se reunir à noite, naquela que seria a maior prova de suas vidas.
Eles precisavam entender o que realmente estava preso naquela escola. Precisavam enfrentar o que tinham acordado. E, acima de tudo, precisavam sobreviver. Nos dias que se seguiram ao ritual, a escola São Vicente parecia estar mais calma. Pelo menos à superfície. O ar pesado que antes dominava os corredores dava lugar a uma aparente normalidade. Lucas, Ana, Marina e Rafael tentavam os convencer de que tudo tinha acabado, mas uma inquietação persistia no peito de cada um. Ana, principalmente, sentia um peso invisível, como se algo estivesse observando, esperando por um momento certo para agir. As noites continuavam mal dormidas, com sonhos estranhos e fragmentados, corredores que se alongavam até o infinito, sussurros que atravessavam as paredes, aquela figura, sempre a mesma menina de vestido branco, olhando para ela com olhos que não eram humanos. Certa tarde, enquanto revisavam um antigo livro, Rafael encontrou um recorte escondido entre as páginas, uma foto amarelada que mostrava a escola em seus primeiros anos. No centro da imagem, uma menina sorridente, de vestido branco, segurava uma boneca de pano. O detalhe que chamou a atenção foi um símbolo estranho, gravado na parede atrás dela, idêntico ao que eles tinham visto rabiscado no quadro negro da sala do fundão. Enquanto olhavam a foto, a luz da sala pareceu se apagar por um segundo, e um vento gelado entrou pela janela entreaberta, fazendo papéis voarem. Um calafrio percorreu a espinha do grupo. "Isso não está acabado", disse Marina, olhando para os amigos com o rosto pálido. Naquela noite, Ana acordou com um som baixo, quase como uma música antiga, que vinha do seu armário. Com o coração acelerado, ela levantou-se devagar, cada passo uma luta contra o medo. Quando abriu a porta do armário, encontrou o objeto estranho, uma pequena boneca de pano, suja e velha, que não estava lá antes. Na boneca havia um bilhete enrolado, escrito com uma caligrafia trêmula. "Você não pode fugir do que foi selado aqui. A dor e a vingança são eternas." Ana tentou avisar os amigos, mas ao telefone, eles pareciam estar enfrentando problemas parecidos, objetos que desapareciam e reapareciam, vozes sussurrando nomes, sombras se cruzavam seus quartos. Com o grupo cada vez mais dividido entre o medo e a curiosidade, uma certeza começava a crescer. A presença que eles pensavam ter libertado ainda tinha garras profundas naquela escola. E agora, ela estava chegando até eles, mais perto do que nunca. No dia seguinte, a diretora da escola, uma mulher rígida e reservada, convocou uma reunião urgente. Sem explicar detalhes, pediu que todos os alunos evitassem o segundo andar, especialmente a sala do fundão. Os corredores voltaram a ficar silenciosos, os olhares desconfiados e as portas das salas fechadas com mais força. Lucas, Ana, Marina e Rafael decidiram se reunir à noite, naquela que seria a maior prova de suas vidas. Eles precisavam entender o que realmente estava preso naquela escola. Precisavam enfrentar o que tinham acordado. E, acima de tudo, precisavam sobreviver. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!